Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma das nossas conexões da manhã, de segunda a quarta, 7h45. A gente sempre vai estar aqui compartilhando o que a gente aprende, dividindo conhecimento, experiência, evoluindo. Bom dia, Thaisa, Rosângela, Silmara, oi, Andréia, Marlene, quem mais? Sandro também tá aqui. Revelar o pensamento. Oi, Laís! Bom dia, Bárbara, bom dia a todos que vão assistir isso aqui depois pelo YouTube, você que tá vendo agora, seja à noite, né? Boa noite, às vezes tem gente que assiste boa noite, boa tarde, para quem também assiste à tarde. Bom dia, Aline, bom dia, olha, Janine Cuiabá, que delícia, de Cuiabá. É legal vocês colocarem a cidade, para a gente saber de onde vocês são e até onde, né, os conteúdos alcançam. Se vocês puderem colocar aí a cidade ou o estado de onde vocês são, é bacana aí pra gente se conhecer e saber até onde isso está sendo disseminado, né? Tem lugares que é fora do Brasil, que eu sei, dentro do Brasil, e isso é maravilhoso, né? É o poder da internet. Isso é bem gostoso. Bom dia, Ana. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Antunes, Joana. Olha só, bom dia, Marlene da Bélgica. Que delícia, gente. Seja bem-vinda, Marlene. São Paulo, minha terra natal. Eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, morei lá até meus 9 anos, né? Itumbiara, Goiás. Que delícia, Thaisa. Muito bom, gente, muito gostoso. Tem gente de Londrina que eu sei também. Vamos ver quem mais tá colocando aqui. Tem gente... mais gente de São Paulo, que eu já sei, que eu já vi aqui. Quem mais? Olha, da Suíça também, o Sandro. Nem sei falar esse nome. Neuchâtel, Suíça. Que legal. Que legal, gente. Sejam bem-vindos. Muito bom saber que tem alcançado tantos lugares por aí, né? E olha, o fuso horário completamente diferente, ainda bem que dá pra vocês acompanharem, né? Hoje o que vamos falar? Vamos falar sobre a criança que apanha, a criança que apanha dos amigos, apanha na escola, apanha na rua, a criança que leva ofensa para casa, a criança que de uma forma ou outra é desrespeitada. O que fazer? O que eu tenho que fazer como pai, como mãe? Como que eu tenho que direcionar essa criança? Porque ontem teve um story de uma pessoa que fez uma pergunta, né, na caixinha de perguntas sobre o filho que apanha e a mãe da outra criança não faz nada, não interfere e ela não sabe como agir. E quando eu respondi o que eu respondi, muita gente colocou mensagem no direct pra mim, dizendo que passa pela mesma coisa, que não sabia que podia fazer isso, outras falando que fazer isso achava que estava errado. Então eu achei legal trazer esse conteúdo aqui pras lives, porque aqui a gente consegue ser mais profundo, né? Conversar melhor, explicar melhor sobre isso, tá bom? Não esqueçam de curtir a live aqui, clicar no coraçãozinho, caminhar para que vocês conheçam. É muito importante para mim, para o meu trabalho, vocês me ajudarem a disseminar. E claro, também pode ajudar alguma família quando você compartilha com alguém, tá bom? Bem-vindos e bem-vindas quem está entrando agora. Se possível, coloque a sua cidade, de onde você está assistindo essa live, pra gente se conhecer, tá bom? Gente, então vamos lá. Primeiro, porque que normalmente quando a criança apanha ou ela é maltratada, desrespeitada, ofendida, alguns pais têm dificuldade de saber instruir essa criança, né? Não sabe o que fazer, não ensina ela a se defender, né? Muitos pais às vezes querem que a criança releve, deixe pra lá, sai de perto, não fica junto, né? Por que isso acontece? Porque a gente quer ensinar os nossos filhos a verdadeira empatia, o respeito. A gente quer tudo aquilo que eu dissemino aqui para vocês para com as crianças. Nós devemos tratar as crianças com dignidade, com respeito, com empatia, sabendo instruir, sabendo direcionar, né? A criança precisa do adulto preparado nesse percurso, nesse caminho, mas nós devemos ser respeitosos, acolhedores, direcionadores, né, dessa vida que está em formação e desenvolvimento, ok? Então, como a gente tem esse desejo de construir um ser humano mais empático, mais respeitoso, mais tranquilo, mais calmo, mais bondoso, mais generoso, diante de situações como essa,
a gente tende a educar a criança a ser fraca, né? A não relevar, a relevar, quer dizer, a não se defender, tá? Porque a nossa intenção é disseminar o bem. Só que, fazendo isso, muitas vezes a gente não dissemina o bem, porque essa criança, ela se enfraquece emocionalmente, porque ela não se sente capaz, ela não sabe sair daquilo, ela se sente totalmente fragilizado, né? Impotente, e isso prejudica a sua autoestima. E uma criança ou um adulto que se comporta mal é um adulto desencorajado. Então nós estamos nos desencorajando o tempo todo. Adultos grosseiros, adultos desrespeitosos, são adultos desencorajados nas suas infâncias, na sua adolescência, na sua própria vida adulta, né? São pessoas que não se sentem felizes o tempo todo, têm problemas de relacionamento e sangram em outras pessoas através da agressividade, porque é na agressividade que eles acham que tem o poder. Certo? Então a gente tem que entender isso para entender que desencorajar uma criança não é sinônimo de ensinar generosidade, empatia para ela, respeito para ela, tá? Mas também não é para sair disseminando que a criança sai socando todo mundo que vier enfrentar ela, né? Não é isso que eu tô falando. Não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que sair ensinando os nossos filhos a comprar briga. Mas a gente tem que ensinar os nossos filhos a se defender. Então aqui em casa, eu sempre converso o seguinte com eles, com todos eles. Um tem temperamento mais forte, os dois têm temperamento forte, os dois não levam desaforo para casa. Mas o Pedro, ele, o mais velho, ele pensa mais antes de agir. O Davi, ele já é mais impulsivo, ele já sai fazendo, né? E o Davi fecha a mãozinha e vai para cima. O Davi também é menor, só tem 4 anos. Mas aqui em casa, o que eu dissemino para eles? A gente fala o seguinte, ó, não provoque, né? Porque se você provoca, você pode acabar levando isso para sua casa, tá? Levando isso de volta. Não provoque, não... Os meninos abriram a porta aqui, daí eu fui olhar, mas eles saíram, daí eu me desconcentrei. Mas vamos lá, eu falo assim pra eles, não provoque, tente resolver tudo no diálogo, né? Tente resolver conversando. Se não for possível conversar, você vai precisar se defender. Então, tentar resolver conversando tentar conversar com a própria criança, tentar conversar com o adulto que está ali perto, tentar chamar você que é pai e mãe, tentar resolver dessa forma. Não deu certo, a criança continua, você vai precisar se defender. Então, ensine o teu filho, né, a como se defender. Se a criança está partindo para briga, ele pode dizer, olha, eu não quero brigar, não tô afim disso, né? E se ainda assim não resolver, ele pode acionar um adulto. Se não tiver adulto por perto, ele tem que aprender a se defender. Empurra o amigo, se ele te empurrou. Mostra pra ele que você não quer. Sai de perto, se for o caso. Mas nunca ensinar a criança a voltar pra você sempre chorando, sem poder se defender. Não foi você que começou a briga, foi o outro que começou a briga. Não foi você que provocou, o outro está te provocando. Então, mostre para o outro o que você aceita e o que você não aceita. Ensinar a criança a demonstrar esses limites para com ela, como ela quer ser tratada, é muito importante, gente. E muitas vezes, na intenção de ensinar generosidade, perdão, empatia, a gente não dissemina isso para a criança. E a criança, diante daquela situação, não está aprendendo sobre generosidade, não está aprendendo sobre empatia, está aprendendo sobre incapacidade. Faz sentido? Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, Gabi, mas você está ensinando que as crianças têm que bater nas outras crianças? Não. Eu estou ensinando que vocês precisam ensinar para os seus filhos que eles têm que se defender, ok? Que eles não resolvem os problemas na briga. Tem um problema, conversa, busquem uma solução. Não gostei de tal brincadeira, diz para ele, não gostei do que você fez. Não gosto disso, conversem. Busquem achar um jeito. Olha, e se a gente dividir um pouco para mim, um pouco para você? Mas, diante dessa atitude da sua criança, que você está ensinando para ela, a outra criança não corresponde e parte para a agressividade e agride a sua criança e fere a sua criança, sim, a sua criança precisa se defender. Seja essa agressão física ou verbal. Às vezes, a outra criança ela vai xingar o teu filho,
né, humilhar o teu filho, constranger o teu filho, e você precisa ensinar ele a se defender, né, a dizer eu não gostei, para com isso, se você não parar eu vou ter que chamar um adulto, e até mesmo se defender. Bobo é você quer isso, eu não sou. Então ensinar a criança a botar pra fora, afinal ela tá sendo ofendida naquele momento, ela precisa resolver o conflito, né, e no final você pode até dizer pro teu filho, olha, não é assim a forma ideal de se resolver, mas filho, tem gente que não adianta, às vezes a criança ela não tá colaborando e não tem um adulto por perto, não tem como você resolver isso de outra forma, você não vai suportar esse desrespeito, você vai se defender. Então a gente tem que ensinar sim, tá? Da mesma forma a agressão física, não é pra bater, não, mas se tá apanhando, gente, tem que se defender, não vai voltar pra casa se sentindo um fracassado ou uma fracassada que não sabe sair daquela situação chorando no colo da mamãe, né? Tem que tentar fazer alguma coisa, tem que tentar, porque isso vai elevar a autoestima da criança. Agora, se você tem um filho ou uma filha que resolve normalmente as coisas através das brigas, né? Que tem a tendência a sempre partir para a agressividade para tentar resolver alguma coisa, aí é diferente. Aí essa criança você tem que estimular o diálogo, dizer para ela que brigar não resolve, só piora a situação. Então assim, gente, vou trazer um exemplo para vocês, tá? Uma vez aconteceu do meu filho dizer que os amigos começaram a tirar sarro dele, falar que ele era um personagem de desenho, coisas de criança, começaram a tirar sarro dele, ele não gostou. E eu estava trabalhando com ele já há um tempo essa questão da defesa, porque ele não se defendia também, né? Ele acabava ficando fechado, chateado e às vezes vinha reclamar pra mim. E eu comecei a falar, você precisa se defender também, né? E aí ele decidiu naquele dia falar pra criança assim, então cala a boca você, ele falou pra criança, né? E aí, quando ele falou isso, as outras crianças pioraram. Ao invés de elas melhorarem, elas pioraram. E aí elas continuaram, e aí foi todo mundo e começou a falar, a criticar, a tirar sarro dele. Eram crianças que ele não conhecia, a gente estava ao ar livre, tinha um monte de crianças e tinha um grupinho específico de crianças que estavam fazendo isso. E aí ele veio me contar, ele saiu de lá bravo, chateado e veio me contar, todo irritado. Mãe, eu fui me defender, eles estavam me xingando, eles estavam falando isso, e eu não gostei, falei que eu não estava gostando, eles não pararam, eu falei, então cala a sua boca. E eu falei, você falou isso? Falei. E o que aconteceu? Eles começaram a falar mais ainda. E aí eu falei pra ele, lembra que eu falei pra você uma vez que quando tem alguém provocando você, querendo tirar você do sério, que você tem duas formas de resolver. Você ignora, sai de perto, entende que aquilo não é sobre você, que aquela criança ou aquela pessoa tá fazendo isso de propósito, que ela quer te ver perder a cabeça, né? Ela quer te ver ficar bravo, então você ignora e deixa pra lá. Ou você compra a briga, ou você vai lá e mostra como você quer ser tratado, que você não admite isso e mostra o teu valor ali, né? Das duas formas você tá demonstrando o seu valor, ali isso não te atinge, do outro jeito não é assim que eu quero ser tratado. Só que tudo tem uma consequência. Se você sair e deixar aquelas pessoas lá, vai gerar uma consequência que talvez seja positiva e talvez seja negativa. Se você partir para a briga, também vai gerar uma consequência que pode ser negativa ou positiva. Negativa, a briga aumentar, positiva, a criança parar. No outro cenário, negativa, a criança fica falando que você tem medinho, que você é covarde, né, que você não resolve as suas coisas. Positiva, a criança entende que não vai adiantar ficar discutindo com você e parar, porque você não liga. E aí eu trouxe esse cenário para ele. Eu falei, você lembra disso? Ele falou, lembro. Eu falei, então, você decidiu comprar a briga. E quando você disse cala a boca, melhorou ou piorou dele? Piorou. Eu falei, então, isso é uma consequência daquilo que você decidiu fazer. Se piorou, filho, vai adiantar você ficar lá agora batendo boca? Não. Por quê? Porque eles não vão parar. Eu falei, então qual é a outra solução que você vai buscar? Dele, eu vou sair de perto deles. Eu falei, isso vai te trazer o resultado que você deseja? O que você quer? Você quer paz para brincar? Você quer que eles parem? Então saia de perto. E ele decidiu fazer isso e saiu de perto, foi brincar em outro lugar. Mas eu não critiquei por ele ter
falado cala a boca, eu não briguei por ele ter desrespeitado a outra criança. Eu mostrei pra ele se defendeu. Poxa vida, aquelas crianças estavam enchendo a paciência dele. Ele se defendeu, mas toda defesa vai gerar uma consequência. Falei, filho, uma vez a gente estava conversando sobre isso, né? Que na nossa época, não sei na sua época, mas na minha época, na escola existia muito isso, de pegar na hora da saída, né? Era assim na sua escola também? Na minha escola era assim, tudo era vou te pegar na hora da saída, vou te pegar na hora da saída. Eu cresci em colégio municipal e estadual, eu estudei em colégio particular, né? E era sempre assim, não tinha essa questão muito supervisionada, né? De colégios particulares, que normalmente tem essa supervisão mais em cima da criança, na saída da escola também tem essa supervisão, né, mais focada. No colégio estadual eles não permitem isso, eles não gostam disso, a gente vai para a diretoria se a gente compra briga, mas de uma certa forma é um pouco mais livre. Então tinha muita solução de casos na agressividade, né? Não sei se tinha com vocês também. E eu trouxe isso para ele, né? Que às vezes, diante de uma discussão em sala de aula, diante de uma desavença, sempre tinha uma ameaça de que na hora da saída ia comprar briga, ia partir pra porrada, né? Que é o que eles falavam. Voltou, tinha cortado aqui, voltou. E eu contei pra ele que eu nunca caí numa briga dessa, nunca comprei uma briga dessa. Eu nunca fui pra essa briga, né? De soco, enfim, fisicamente. Eu sempre fui intelectualmente. Porque eu sabia que eu era pequena, que eu era magrinha, que eu não ia ganhar das grandonas, que eram fortes, né? Então eu entendia isso também. Mas eu também não gostava de resolver as coisas assim. Eu falei, olha, se eu saísse da escola diante das brigas que elas estavam me ameaçando e fosse pra cima, porque quando eu saía da escola, elas assim, você não vai vir? Tá com medinho? Tá com não sei o que, né? Provocando. E eu fingi que não tava acontecendo nada comigo e ó, vim embora. Se eu partisse pra briga, ia rolar soco, eu ia me ferir, eu ia me machucar. Então a gente tem que saber o que a gente quer assumir de consequência. Você quer partir pra briga? Não tá dando pra resolver de outro jeito? E você quer partir pra briga? Sabe que vai ter consequências. Você pode se machucar, você pode machucar o outro, vai ter consequências depois com os pais da outra criança, em casa, né? As consequências que eu digo não é castigo, não é punição, mas vai ter conversa sobre aquilo, vai ter que se expor, né? Tanto para outra criança quanto pra gente. Agora, se diante daquilo lá você vê que não compensa partir para aquilo, a criança tem que sair daquilo racionalmente. Eu não quero participar disso e não, eu não sou capaz de resolver isso. Vocês estão entendendo a diferença? Deixar na mão da criança que ela decida, sabendo que você, enquanto pai e mãe, vai apoiar, desde que não seja ela que provocou, ela que instigou, ela que está disseminando a violência. Se o teu filho está aprendendo apenas a se defender, você deve apoiá-lo, mas não ensiná-lo a buscar soluções através da briga, mas ensiná-lo a se defender e a se posicionar, assumindo as consequências. Qual é a consequência que ele quer para aquele conflito? E qual é a consequência que ele quer assumir? Quer partir pra briga? Assuma que às vezes vai se machucar, que às vezes vai doer, que não vai ser tão legal. Não quero assumir isso? Então decida sair de cena, decida deixar pra lá, mas vai deixar pra lá e vai sair de cena porque tá entendendo qual é a consequência que quer assumir. Isso que eu tô dizendo pra vocês são para crianças maiores de 6, 7 anos, que tem condição de fazer essa comparação de consequências. Crianças menores de 6 anos não têm condição de entender isso. Então, as crianças menores de 6 anos, eu acolho emocionalmente, eu entendo o porquê dessa agressividade, eu tento acalmar ela e ensino a resolver as coisas de um jeito diferente. Porque a criança menor de 6 anos, ela é muito mais instinto, tá? A amígdala cerebral, que é responsável por ela lutar, correr ou fugir, é muito mais ativa do que o neocórtex, que é a parte que racionaliza o que eu tô sentindo. Então, a criança menor de 6 anos, que tem temperamento forte, ela não vai parar para medir consequência. Se ela tem temperamento forte, alguém veio e deu um soquinho nela, ela vai meter um soco com tudo. Então, a criança menor de 6 anos é outro cenário. Eu acolho, eu mostro o que está acontecendo, eu ensino que ela pode conversar
Conta pra mamãe. Agora, a criança maior de 6 anos, eu já posso fazer essas perguntas para que ela mesma possa começar a refletir sobre suas decisões. Não é que ela vai ter maturidade suficiente para a partir de agora decidir tudo na vida dela. Ela precisa de você guiando, instruindo, conduzindo, mas você pode estimular sim essa própria percepção e essa própria reflexão. Tá certo, gente? Entenderam o que eu quis dizer para vocês sobre isso? O que vocês pensam sobre isso? Comentem aqui pra mim. Faz sentido? Passaram já por isso? Já pensaram nisso? Normalmente, diante de uma briga dos seus filhos, seja em casa, com o próprio irmão. Gente, tem tanto irmão que apanha de irmão e os pais ensinam que tem que apanhar porque o irmão é mais novo. Tem muito irmão mais novo que soca o irmão mais velho e o pai fala, deixa porque ele é pequeno. Não é assim. Né? A criança mais velha, ela não vai bater. Aqui em casa eu sempre falo, a gente não resolve as coisas com agressão. Vocês não apanham e eu não quero que vocês batam um no outro. Eu sempre falo isso pra eles. Mas quando eu vejo que o Davizinho pequenininho tá resolvendo tudo no soco, porque tá sem paciência e o mais velho provoca mesmo, às vezes eu falo pro Pedro, Pedro, mostra pra ele que se ele decidir resolver as coisas assim com você, você vai saber se defender. E eu falo pra ele, você não vai machucar o seu irmão, você é mais alto que ele, mais forte que ele. Se você bater nele do mesmo jeito que ele tá batendo em você, você vai ferir muito ele. Mas segura a mãozinha dele, empurra ele, mostra pra ele que se ele continuar assim, ele vai se machucar, porque você é mais forte. Então eu ensino. E isso ensina pro Davi a pensar em como resolver o problema dele naquele momento, porque se ele partir pra essa agressividade, ele vai se lascar. Então, até dentro de casa com os irmãos, não é bateu, bate também. Não é assim. Não é bate também, mas é se defenda, mostre que aqui é diferente, certo? Seja em casa, seja na escola, seja com os amigos, seja com o primo, seja com quem for. Ensinar a sua criança a se defender da violência é muito importante. Ai, Gabi, mas e se o outro pai tá ali? Principalmente, se tem um pai ali, teu filho tá apanhando de uma criança, o pai dessa criança tá ali e não tá fazendo nada, você tem que ensinar o seu filho também a fazer isso, né? Mãe, ele tá me empurrando. E aí a mãe da criança olha e fala, ei, fulano, olha pra sua criança e fala, empurra ele também. Uma vez aconteceu isso, eu tava num parque ao ar livre e tinha uma mãe assim, sentada do lado e o Pedro era menor. Daí ele chegou pra mim e falou assim, mãe, aquele menino não para de me empurrar do escorregador. E a mãe dele tava ali do lado, né? Daí a mãe olhou e falou assim, quem? Aquele de bonezinho? Aí ele falou, é. Ela, menino, fez assim. E não fez nada. E aí eu falei, filho, fala pra ele que você não gosta, né? Fala pra ele que não é assim, que precisa descer cada um de uma vez, pra ele parar de te empurrar. Daí o Pedro voltou. Deu uns 5 minutos, o Pedro volta. Mãe, eu já falei, ele não para, ele fica me empurrando. Eu vou descer, ele fica me empurrando, daqui a pouco eu vou me machucar. E a mãe pegou e fez outra cara de eita, e não fez nada. Aí eu peguei, olhei pro Pedro e falei assim, filho, então empurra ele também. Aí a mãe falou assim, não, mas se você empurrar ele vai cair. Então eu falei assim, eu sei, só que o seu filho tá empurrando o meu e o meu também pode cair. Então ele precisa se defender. Daí ela falou assim, não. Aí ela levantou e foi lá falar com o filho dela, pra ele parar de empurrar o meu filho. E aí o Pedro chegou pra mim e falou assim, mãe, eu posso empurrar? Eu falei, filho, você resolveu conversando, você tentou outro jeito, você saiu de perto, o menino tá indo atrás de você, ele não para de te empurrar. Então mostra pra ele que você não quer ser tratado assim. E aí a mãe levantou e foi lá e conversou com o filho parou de empurrar. Então, às vezes, a gente tem que se posicionar na frente de outros pais. Vocês estão entendendo, gente? Eu tô muito maluca. Às vezes a gente tem que se posicionar, porque às vezes os outros pais não ligam porque não é com o filho deles, né? E aí eles não vão se mexer porque não é o filho deles que está sendo machucado, mas o filho dele está machucando. E aí quando o filho dele corre esse risco, aí ele toma uma decisão de agir. Então, é ter sabedoria para saber conduzir, mas a gente precisa conduzir os filhos para que eles saibam se defender, tá certo? Leidiane entendeu, colocou que é verdade. Thaisa colocou em sala de aula, em um diálogo em grupo, qual a melhor forma de direcionar esse diálogo? Boa pergunta, Thaisa. Sempre praticando o quê? O foco na solução dos conflitos. Se numa sala de aula está tendo um conflito, não tente, professor e professora, achar o culpado e achar o inocente. Se vocês conduzirem o diálogo para culpar alguém e inocentar o outro, vocês vão causar sentimentos de inadequação. Porque as crianças que estão brigando, elas estão defendendo necessidades. E para as crianças, a necessidade dela é importante.
Ela não quer saber se naquele momento ela tinha que ceder mais, se tá errado fazer isso. Naquele momento do conflito, a necessidade dela em ficar com o brinquedo e não trocar a brincadeira é importante. Então quando você diz, não, você tá errado e você tá certo, você desvalida necessidades. E quando você desvalida necessidades nesse momento de conflito, você desencoraja. Ou você mima, né? A criança que é inocente se sente mimada, protegida. E a criança que é acusada como a errada da situação, né? O acusado, ela vai se sentir desencorajada. E a gente daí vai ter desafios de comportamento a partir disso. Porque uma vai se sentir superior e vai, né, olhar com aquele jeitinho mais snob para a outra, e a outra vai ficar com raiva e vai querer se vingar daquela que ganhou. Então, buscar culpados e inocentes não resolve conflitos. Nós precisamos buscar soluções. O que aconteceu? Ai, mas ela pegou e fez isso. Eu falei, olha, eu quero entender o que aconteceu. Eu queria o brinquedo e ela não me deu o brinquedo, ou a gente tava brincando no pátio e a outra pegou minha bola. Entendi. E agora? Como é que vocês vão resolver isso? Ou, e como é que você se sentiu quando ele fez isso? Eu fiquei chateada, eu fiquei com raiva, professora, eu não gostei. Ah, entendi. E você? Como é que você sentiu? Por que você fez isso? Ah, porque ela também fiquei brava, também fiquei chateada. Eu entendi. Então tá vendo que duas pessoas ficaram chateadas, irritadas? Então. E como é que a gente vai resolver isso? Qual é a solução que vocês buscam? Ah, mas ela não devia ter feito isso. Olha, eu não quero saber quem tá certo e quem tá errado. Você fez o que você fez porque você ficou irritado, e você fez o que você fez porque você também ficou irritado. Agora eu quero saber como é que vocês vão resolver isso. Se a gente castigar um e inocenta o outro, a gente não resolve o problema. Então busquem uma solução. Trabalhar com a criança, busca por solução. E essa solução vir deles, você vai guiar essa solução. Às vezes a criança decide, então hoje eu brinco com isso e amanhã é ele. Então é melhor ninguém brincar, vamos mudar de brincadeira. A própria criança decide a solução. E quando ela decide a solução, ela se sente capaz, potente. E aí, cada vez menos, ela vai solicitar a presença de um adulto para resolver os seus problemas. E buscar sempre uma solução. Vai ser o aprendizado dela, tá bom? Espero ter te respondido. Eu acho que é muito importante para todo mundo entender isso, não só na escola, mas em casa também. Não busque inocentes e culpados, busquem solução. Eu apanhei muito de um primo quando criança, e minha mãe não deixava eu me defender, porque ele era mais novo. Só foi melhorar quando uma tia falou que eu tinha que me defender. Exatamente. Não é disseminar violência, não é fazer com que o mais velho machuque o mais novo, mas é ensinar a se defender, ok? Cresci sem saber como me defender, sofro até hoje por isso. Olha aí, gente, um típico caso de um adulto, né? O que acontece quando a gente não é ensinado a se defender? A gente precisa aprender a se defender. Obrigada por compartilhar, viu? Leidiane colocou, olha, eu aprendo muito com você, acho que esses vídeos deveriam ficar salvos, às vezes fico em dúvida por algumas coisas e procuro seus vídeos para me ajudar. Sempre fica salvo, Lidiane. Tem uma página no meu YouTube, Gabriela Arruda, Educadora Parental. Só você entrar lá no YouTube, lá tem mais de 200 vídeos com muito conteúdo, tudo gratuito para você acessar, tá bom? Então todas as lives são salvas. Uma ou outra às vezes não é salva, porque o próprio Instagram não me permite fazer isso. Mas se não tem problema de Instagram, as lives estão todas no YouTube, tá? E é isso, gente. Um beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham entendido e comecem a ensinar isso com responsabilidade. E a gente se vê amanhã para mais uma das nossas conexões da manhã. Beijo, fui!